porquê da mágoa com o Internacional? O porquê estaria o Sobis triste com o Internacional? Ele não recebeu o seu salário? Ele não teve oportunidades de jogar? Inclusive começou o ano como titular, né? No ano passado, jogando relativamente bem naquela arrancada de Libertadores da América, mas depois despencou o Sobis. Não foi culpa do Internacional, me parece que foi culpa do Rafael Sobis. Outra coisa, está enchendo um pouco esse negócio dos jogadores ficarem magoaris com os clubes do coração. Ele disse que rejeitou 3 propostas do Grêmio, que quando foi para o Fluminense estava já prontinho para ir para o Grêmio, que nunca quis jogar no Grêmio e que nunca teve também Puxa, me deu um branco aqui. Não era uma tatuagem? Uma tatuagem do Internacional. Isso foi coisa que criaram e tudo mais. Olha, eu vi até a tatuagem, mas de repente posso estar ficando louco, né? E também não vou entrar em celeuma com o Sobis, ele que seja feliz lá no Ceará, está fazendo gols e tudo mais. Agora, Onde que ele está? No Ceará. Ah, tá bom. E ele não veio, e ele veio para o Internacional porque na época, agora recente, ele tinha recebido propostas do Goiás, do Ceará e insistia em jogar no Internacional. Claro. E o Inter foi bondoso em trazê-lo, porque já em 2011, quando ele saiu daqui, ele estava muitíssimo mal. E naquele jogo contra o Mazembe, que muita gente fala de A, B, C, do Wilson Matias, do Celso Rotti, do Renan, o Sobis podia ter resolvido a bronca de todo mundo. Celso lembra disso sempre. É. Não era só eu. Ele dizia assim, estava o Sobis. Então, o Chuchuzinho estava muito grande aí, Chuchuzinho, é isso? Eu estava me sentindo enorme no vídeo, acho que era isso que estava o Chuchuzinho debatendo aí, hein? Eu já estou maior, assim, já andei comendo a mais nessa pandemia. Mas então o Sobis hoje deu uma entrevista na Rádio Grenal e teve essa situação aí de dizer que já rejeitou 3 propostas do Grêmio, que está magoari com o Internacional, que está magoado com o Internacional e que não quer mais falar do Internacional, né? O Índio também não queria mais falar do Internacional. Bastou começar esse monte de reprise aí de jogo, porque o Internacional não são os homens. O Internacional é o Esporte Clube Internacional, inclusive os seus ídolos. Eles têm uma importância extraordinária, mas não é tão assim maior do que o próprio clube, né? Claro. Dom Elias Figueroa, Paulo Roberto Falcão, Fernandão, D'Alessandro, Rafael Sobis, Nilmar, Valdomiro Vaz Franco. O Valdomiro faz odes ao Internacional. A diferença é que o Valdomiro, ele serve o Internacional. Outros serviram, mas momentaneamente estariam se servindo. Tudo bem, profissionalmente. Apesar que o Valdomiro é remunerado pelo Inter. Mas dá mau retorno. Não, Valdomiro conta que quando ele começou o trabalho dele, Flávio, tinha 1.000, 2.000 sócios lá em Santa Catarina. Multiplicou. Muito. 30 mil. É 1/4 do quadro associativo. Claro que agora... Ele se paga. Em função da pandemia, não sei mais a quantas anda esse quadro social. O Internacional treina com bola, para aprimoramento, aquele famoso treino que o seu Enio Andrade chamava de educativo. Chegou a pegar o Enio Andrade, né, Flávio? Não. Não? Não. É não. mesmo? Não. 93, ele Não. treinou o Inter foi eliminado pelo Londrina, 93. Eu estava no Grupo Sinos, ainda não estava na Guaíba. Estava quase chegando, né? Porque 93 o seu Enio ainda treinou o Internacional. Ele pegou no lugar do Antônio Lopes, que depois de ser campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Gaúcho, no final do ano acertou a renovação com o Internacional e durou pouco tempo naquela arrancada de Libertadores da América, e o presidente Asmussen não gostava do Enio Andrade. Não estou fazendo fofoca, isso aí é verdade. E engoliu o Enio Andrade, teve que colocar o Enio Andrade. E o Enio Andrade foi mal também. Foi mal na Libertadores e na Copa do Brasil foi eliminado pelo Londrina. Não foi o ano que o Inter eram 4 na primeira fase e o Inter ficou em quarto lugar? Ficou. Foi um ano que o Haroldo quase morreu lá em Medellín. Tive que ficar segurando um negocinho para ele respirar lá, porque a coisa estava feia. Ele me deu até uma cadernetinha com os nomes para eu avisar se ele partisse. Meu Deus. Tá aí, vai longe. Mas aí vai longe mesmo. Tá firme o velho. Hoje ainda entrou lotado no programa. Agora ele conversa com os passarinhos, né?
Lá em Capela Santana ele fala com os passarinhos. Mas está vivo? Não, ele fala com os bichinhos ali no meio da natureza e tal, sim. nas árvores, né? Daqui a pouco teremos o presidente Romildo. Então, estou fazendo esse preâmbulo apenas para dizer que o presidente Romildo estará conosco. E aí nós vamos perguntar tudo e mais um pouco para o presidente Romildo sobre Everton. Tem informação de tudo que é fonte, né? De tudo que é jeito, de jornalista, do presidente, do cara que trouxe o Everton para cá, do pai, do Gilmar Veloz, do próprio Everton. Agora, tudo oficioso, nada oficial. Nada. Por quê? Porque com a pandemia, o Napoli, que não tem vocação para pagar muito, já quer pagar menos ainda. E o Grêmio, que não tem vocação para vender barato, não quer liquidação. Mas vai ter que se enquadrar a realidade financeira. Ouvi, por exemplo, do Grêmio e ouvi de um dirigente do Inter há pouco tempo, 2 ou 3 semanas, me disse o dirigente, será que sai alguém? Ele disse assim, é só o Inter ficar sabendo do interesse de algum clube, o jogador já está fora. Já não, vai. Isso sim. Agora são realidades distintas, o Internacional está com um problema um pouco mais sério que o Grêmio, e tem a frase do presidente Romildo Bolzan Júnior, que é um sábio, né? Que o título desse ano é começar 2021 estável. E deixou muito claro em várias entrevistas que eu assisti, inclusive para o Pretzel, para o Jorge Nicola, para não sei mais quem, eu vi em vários canais, e li também, Fox, o presidente disse o seguinte, se precisar vender 1, 2, 3, o que importa é a estabilidade econômica do clube. Mas vamos ver o que o presidente vai nos falar. Mas em termos de Everton, me parece que o Grêmio foi um pouco mais austero. Não me venham com 17 e 18. É que tem aquele negócio, né? Que o Milton Jung usava aquela frase, né? Quem muito se abaixa, os fundilhos aparecem. O Grêmio não quer ficar dizendo que aceita qualquer precinho aí para vender o seu principal jogador. Está se fazendo difícil, é como tá namorando, aí disse, não, agora ainda não, vamos curtir mais o sofá, a família. Maurício, assim, o Grêmio está se fazendo difícil. Maurício Freitas está com saudade dos gatos, sabia? É uma gataiada na casa do Maurício, sabia? 4 gatos o Maurício tem. Outro dia apareceu com um branquinho no colo, coisa mais meiga do mundo. Mas hoje ele está em São Paulo, né? Nós enviamos aqui na Umbra TV nosso enviado especial para acompanhar a movimentação em São Paulo, Maurício Freitas. Já estou vendo o presidente Romildo também, então eu já vou deixar o Maurício no ar e também o Maurício pode aproveitar e fazer questões para o presidente, só eu acho que o presidente ainda está testando, eu estou só com o meu retorno de vídeo aqui e que a gente quer que o presidente entre na melhor situação aí para podermos conversar com ele, que é sempre um acréscimo extraordinário ao programa. Aliás, se o presidente podia participar todos os dias, fazer tipo o Silvio Santos fazia a semana do presidente, nós podíamos fazer aqui com o presidente Romildo Bolzan Júnior. Na segunda-feira, o presidente Romildo, na terça-feira. Pode ser aquela também, quem quer dinheiro, né? Que agora os clubes estão precisando. Quem quer dinheiro seria... aí o presidente quer também, né? O presidente já está no ar aí. Só vamos fazer o teste aqui, o Maurício Freitas está em São Paulo, o Flávio Dalpisol está aqui no estúdio, agora é tudo assim, presidente, cada um no seu quadrado, como diz aquela música, né? Não tem essa de junção e tal, mas vai passar, hein? Vai passar pela movimentação de carros hoje, que eu vi na rua onde moro, do alto, não tinha espaço para um automóvel, a sociedade já está em plena movimentação. Se voltarem às escolas infantis, aí vai ficar faltando... Claro, as faculdades, os outros colégios, os colégios públicos e também o futebol. E eu acho que é por aí que a gente pode começar com o presidente. Em primeiro lugar, uma saudação especial, um agradecimento especial. O presidente é cobiçado aí para dar entrevista no Brasil inteiro, para não falar na América inteira. Então, encontramos um espaçozinho na agenda concorrida do presidente. Agradecer sobremaneira e dizer o seguinte, presidente, o senhor teria a coragem dos cariocas que querem, no meio daquilo tudo, daquele fogo cruzado, começar um campeonato no meio de junho, para começando, presidente. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, um abraço, um prazer estar aqui novamente. Olha, nesta hora, quem tem autoridade, quem tem a palavra final, são as autoridades sanitárias, né? Ninguém pode ir contra, ninguém pode
criar fato novo, ninguém pode, de certa forma, se insurgir e principalmente fazer um enfrentamento, uma insurgência, uma insurreição. Não existe isso nesse momento. A prioridade dessas coisas é exatamente a preservação da saúde daqueles que estão envolvidos. Quem é que está envolvido? Os jogadores de futebol, as comissões técnicas, os funcionários, aqueles que trabalham no jogo, os jornalistas, todo mundo está envolvido. Então, não há palavra de ordem a não ser a palavra única e absolutamente no alto da sua autoridade, a não ser a palavra da autoridade sanitária. Fora disto, sinceramente, passa a ser risco assumido desnecessariamente e desafio a ordem que se está instituída. É basicamente isso, né? Esse é o raciocínio mais linear, mais tranquilo, mais claro sobre tudo isto que está acontecendo. Presidente, eu já vou passar a bola para o Dalpisol e para o Maurício Freitas também, mas isso mostra até já um certo desespero, especialmente do clube que a gente dizia ser o mais estável do país. Seria o nosso espelho, o nosso objetivo, o nosso desejo de consumo, né? Virar Flamengo, não só na arrecadação, como também na adesão dos torcedores e tudo mais. Se esse clube está em desespero tamanho de pregar o presidente da República, levar para Brasília, tentar colocar o campeonato lá, agora tenta convencer o prefeito, mais o governador do Rio, que dá para fazer futebol no meio de junho. Isso aí é o espelho claro da situação terrível que vive o futebol já, apesar de que ainda nem entramos no terceiro mês de pandemia, né, presidente? Olha, o que eu quero te dizer sobre isso? O momento é desesperador, viu? O momento é realmente difícil, muito complexo. E eu ainda participei de uma reunião hoje do Conselho Nacional, da Comissão Nacional de Clubes, trocamos lá opiniões, nós 5, juntamente com a direção da CBF, e quero te dizer que não há clube no país que está numa situação tranquila. Não há segurança de absolutamente nada. Não há segurança pelo que vem pela frente, seja no campo para jogar, porque não se pode jogar sem minimamente uma autorização das autoridades sobre isso. Não há mais receita previsível. Há queda, todo mês a queda de receita. E para retornar, quando retornarem, rapidamente também as receitas não retornarão. Ainda é um processo de mês, 2 meses, 3 meses, é um processo que vai. Ou seja, o cenário do futebol brasileiro, com todo respeito, nós vamos fazer um esforço enorme para ficar bem, porque esse é o nosso, vou repetir mais uma vez, esse é o nosso grande desafio. O clube que passar bem em 2020, porque para mim o ano está perdido, será o clube que conseguirá ter melhor sucesso em 2021. Para mim é esse o raciocínio que o Conselho de Administração do Grêmio tirou para ter como conceito e, por consequência, também ter como decorrência das suas decisões, e tudo aquilo gira em torno exatamente disso, né? Agora, o que nós temos pela frente é uma pré-falência no sistema, e se não tiver... Eu, inclusive, cheguei a sugerir, viu? Já que se tem tantos fundos para socorro disso, socorro daquilo, socorro à aviação, socorro ao comércio, socorro aos pequenos negócios, socorro enfim, olha, estava na hora do governo também pensar em fazer um fundo através de um fomento, porque pode distribuir isso através do BNDES e criar um fundo para quem quiser fazer uso dele em condições melhores, em condições, inclusive, de tomar esse recurso de uma maneira mais tranquila, de modo que ele possa, talvez, diminuir dívidas, pagar dívidas e também possa fazer custeio, mas tem que haver um incentivo ao futebol para fazer essa transição, um incentivo ao esporte nacional. Não é só o futebol que parou o vôlei, parou o basquete, parou todos os demais esportes, todas as modalidades esportivas estão paradas no país. Quer dizer, então teria que ter uma situação pensada. Se o esporte nacional é um bem nacional, um patrimônio nacional, se o esporte brasileiro faz parte da nossa cultura e o futebol é, por consequência, a coisa mais visível de tudo isso, acho que deveria ter um tratamento especial. Não é para dar dinheiro, não. É simplesmente para organizar a possibilidade de fazer a passagem, a transição desse momento extremamente difícil, que já vai para 70 dias e nós vamos chegar a 120 sem nenhuma dúvida, eu não tenho dúvida disso. Agora, presidente, deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Rádio Grenal, para a gente expandir ainda mais essa conversa. A Rádio Grenal está em cadeia conosco, agradecer lá o Espinosa, o Arruda, o Fabris, o Lacerda, e seguimos o baile aqui. Quem se anima mais? Flávio Dalpisol, diga aí, Flávio. Primeiro, mandar um grande abraço ao presidente, querido amigo presidente do Grêmio.
Presidente Romildo, duas questões. Quantos sócios, o senhor tem a informação mais recente, o Grêmio tem em dia hoje? Né? A gente sabe que todos os clubes perderam um número substancial de sócios. E um outro detalhe, hipoteticamente, se eu fosse empresário, lhe oferecesse um jogador de extrema qualidade por 400, 500 mil, o senhor faria negócio hoje? Ou não dá mais? 400, 500, não tem como. O senhor está aceitando provocação, presidente? Isso aí é uma provocação, hein? Se não tiver uma pergunta desse tipo, não é programa esportivo, né? Então vamos lá, né? Faz parte do jogo, não tenha dúvida. Então o que eu quero dizer em primeiro lugar? O Grêmio, na segunda, não nessa última, na segunda anterior, não ontem, mas na segunda anterior, nos remetia para um quadro social adimplente de 85.560 associados em dia. Este era o dado que eu tinha. Amanhã nós não tivemos segunda-feira, vamos ter amanhã a reunião do Conselho de Administração, e amanhã nós vamos ter atualização dos números. Creio que não será muito diferente já, porque já passou o mês. Quer dizer, nós não estamos fazendo retirada de sócios. Nós estamos organizando o máximo que puder no sentido de repactuar a vida dos sócios que nos demandam, que nos procuram, porque nós temos que tratá-los como clientes e como tal. Esse é o raciocínio que o Grêmio está desenvolvendo nesse momento, também facilitar a vida de todos. Então, essa é a situação. E o Grêmio não vai comprar nenhum jogador. Nós estamos atravessando essa crise com esse grupo de jogadores e vamos passar essa crise com esse grupo de jogadores e vamos jogar com esse grupo de jogadores. Não é justo que a gente possa pensar trazer um jogador caro, mesmo porque não há mais espaço, não vai ter mais espaço para isso, que é responsavelmente tratar o futebol, não vai ter mais espaço para grandes salários. Quer dizer, vai ter para os craques de bola, para aqueles que são assim. Porque eu acho... Veja bem, neste momento talvez não tenha, mas eu acho particularmente que mais adiante, quando tudo se organizar, quando tudo estiver organizado, quando o dinheiro voltar a circular novamente no futebol, a cultura de fazer vai ser exatamente a mesma e vamos seguir a bola para frente. Porque é um esporte caro, não adianta nada. Quem pode se habilitar, que se habilita. Aí o Flamengo, né, arrecadou 1 bilhão e está em crise. É um negócio impressionante. Maurício Freitas, diga aí. Bom, Rec, boa noite da UPSOL, presidente Romildo. Eu queria saber do senhor, presidente, na semana passada nós ouvimos aqui no Cadeira Cativa o Fernando da Pluriconsultoria, que comentou que provavelmente o governo federal vai repactuar o Profut, que muitos clubes já não vinham pagando, mas vão usar isso como desculpa, e que acabariam os clubes que estão em dia com o Profut, entre aspas, sendo penalizados porque os inadimplentes vão repactuar o que eles já não estavam pagando, vai criar um desequilíbrio. O senhor acha que, além desse ato de repactuar o Profut, existe, ou mais do que o senhor acha, existe alguma movimentação nos bastidores para que o governo dê esse suporte que o senhor citou há pouco? Não, o suporte, quando eu falo, é um fundo para empréstimo, para passar a dificuldade de caixa que os clubes vivem nesse momento. E mesmo assim, só quero até dizer isso, mesmo assim eu acho que poucos clubes brasileiros terão condições de tomar esse financiamento por conta exatamente das dificuldades que todos passam. Quer dizer, o crédito hoje é a única arma que os clubes têm para conseguir ultrapassar isso. Mas em relação a essa legislação, o governo federal já baixou uma portaria suspendendo os pagamentos do Profut nos próximos 4 meses, quer dizer, repactuando para o fim. Não está abrindo mão de nada, não está dizendo nada. O que existe no Congresso Nacional é uma lei que vai permitir exatamente clubes que estão hoje atrasados, que são devedores neste momento, poderão repactuar o Profut. Isso efetivamente existe, mas é uma lei que, na avaliação que é feita pelos clubes, nos debates internos que nós temos aí, é uma lei que vai ter dificuldade de tramitar, é uma lei que talvez tenha muita situação de dificuldade por conta de algumas situações próprias lá que passa pelo governo, passa pelo Ministério da Economia, passa por todos aqueles que atuam nesse tipo de situação e talvez ele tenha dificuldade de passar. Mas esta legislação permite exatamente sobre tudo isso e o Grêmio está em dia. O Grêmio está em dia. É muito mais fácil tu estar em dia do que tu correr atrás para ter uma expectativa de repactuação. Eu prefiro estar... Embora o prejuízo seria basicamente moral, quer dizer, eu não estou atrasando para fazer caixa. Estou atrasando porque não tinha para pagar. Como o Grêmio conseguiu pagar, eu estou em dia. Vamos em frente. Agora, aqueles clubes que vão repactuar o atrasado vão ter que pagar. Mais cedo ou mais tarde vão ter que pagar. Pode ser uma oportunidade agora também, entendeu? Não me sinto prejudicado, não me sinto, vamos dizer assim, nem tão pouco menosprezado no conceito de que agora estão dando vantagem para aqueles clubes que não pagaram. Não, sinceramente, vamos estender a mão
nesse momento, para aqueles que podem pagar. O Grêmio foi bom pagador, não tem prêmio por isso, mas cumpriu a sua obrigação. Muito antes cumprir a sua obrigação. Esta é a grande questão, cumprir a sua obrigação. Ou aqueles que não puderam pagar podem ter essa oportunidade. Eu, sinceramente, não me sinto nem um pouquinho ultrajado, não me sinto nem um pouquinho humilhado, não me sinto nem um pouquinho ofendido por conta disso. É um momento de crise, todo mundo pode ter essa oportunidade. Mas fazendo a relação com a sua colocação e a pergunta do Maurício, dá para deduzir o seguinte: os maus pagadores podem influenciar na não concessão desse fundo de reserva para jogar lá para frente o pagamento. Se eles não pagam agora, vão pagar depois. Se eles já teriam esse privilégio de pagar 4 meses lá no final, né? E tendo mais outro fundo, como é que eles vão arrumar jeito, né? E vão acabar quebrando. Então, o que dizia o Fernando Ferreira, presidente, é que vocês, bons pagadores, deveriam ter o bônus, o ônus ficar para os maus pagadores. E aí vocês poderem usufruir do fato de serem bons pagadores. Não, tá perfeito. Eu só quero te dizer que a solidariedade desse momento implica em até mesmo aceitar que aqueles que atrasaram possam, né, colocar sua vida em dia hoje. Porque quando nós participamos do Profut em 2015, o Grêmio, por exemplo, fez uma parte daqueles entrou numa parte, a outra parte ficou no Time Mania, então nós temos 2 refinanciamentos. O Grêmio ficou com uma parte no Time Mania, que já era uma situação bem mais antiga, e colocou a outra que tinha lá. E para ficar em dia, tu paga o seguinte, tu paga uma parte, tu paga do mês e paga a atrasada. Para ficar rigorosamente em dia, é isso. Esse era o processo e esse foi o critério da legislação daquela oportunidade. E o Grêmio manteve isso. E graças a Deus está pagando. E não interessa saldo devedor no final do período, que são 120 meses. Interessa que terminou os 120 meses, acabou. Se tivesse saldo residual, se tivesse essas coisas, ninguém vai ficar devendo mais nada do que estava atrasado. Agora, quem está entrando agora, tudo bem, eu poderia ter um bônus, mas o meu melhor bônus, sabe o que é? É a minha capacidade de organização. Esta é a que vale, entendeu? Não depender de ninguém para fazer essa conta andar. Não, até gostei. De repente esteja surgindo aí alguém que possa, junto ao governo, o presidente Romildo tem essa capacidade de aplacar esse sentimento até de revolta de alguns. Pô, mas aqueles caras sempre estão se dando bem, não pagam juros, têm perdão de multas e tudo mais, para equacionar isso de uma forma não definitiva, né? Mas menos dolorosa, porque se o sujeito já está no fogo do inferno, ainda tiver que pagar mais alguma coisa e não sei o quê, mas vamos pular essa parte aí. Vamos falar de Everton, presidente, que era a primeira pergunta que o senhor esperava. Você viu quando a gente repactou em 15 o Profut, nós também tivemos um abatimento de multas e juros, né? Só para naquele momento também a repactuação envolveu algumas situações de benefício aos clubes. Só para ser justo, né? Só para não deixar... Não. É que é a repactuação da repactuação da repactuação, né, presidente? Isso repactua, continua repactuando, quem sabe mais na frente voltará mais uma oportunidade de repactuar. É isso que revolta o povo, porque o Grêmio a gente sabe que está em dia e faz questão de estar em dia. Eu lembro do senhor, na sua sala, recém-assumindo, e fazendo o cálculo, 1 mais 1 para fazer 2 e tal, diz, isso aqui não, isso aqui tem pegadinha. Se eu refinanciar, eu vou pagar mais. Então, eu vou refinanciar um pedaço. Então, eu lembro de uma conversa que eu tive rápida com o senhor ali e fiquei com isso na cabeça. Olha, não é simplesmente pegar tudo que deve e jogar lá para frente. Vamos jogar lá para frente o que for vantajoso para o Grêmio. Por falar em vantajoso, vamos entrar no assunto Everton aqui, eu, o Maurício e o Flávio já queríamos lhe fazer a primeira pergunta, mas o jornalista esportivo ele sempre dá aquele drible, ele vai por longe, né? Para depois chegar no ponto principal. Embora para o senhor o ponto principal seja deixar o Grêmio administrável para 2021, que é uma dor de cabeça que o senhor mesmo herdaria, porque ainda está com o mandato em vigor. Esse é sempre, aliás, é apenas o primeiro ano, né, desse seu 3º mandato. Presidente, Everton está batendo na trave, não tem nem situação de gol, né? Ou recém a bola ainda está na intermediária, trabalhando, sendo tocada para cá, para lá e para cá. Não, o que existe do Everton, em verdade, é só aquilo que já está noticiado e que da parte do Grêmio é verdadeiro. Há mais de um mês, né, e eu só digo isso porque isso já foi noticiado lá naquela oportunidade, lá atrás. E a notícia veio da Itália, não veio daqui. Não, vamos combinar. É lá que saem as matérias e depois todo mundo reproduz aqui.
Mas é verdade. Mas eu sei disso. Todo mundo reproduz aqui. Que o Everton está entrando. E, de fato, os dirigentes do Napoli pediram autorização para conversar com o Everton há um mês e tanto atrás. E aí o Grêmio não participou dessa negociação. Né? Porque cada fase era uma fase. Primeiro acertava com o jogador, depois viria acertar com o clube. E eles nos pediram autorização para conversar com o Everton e nós permitimos, consultamos o Everton para ver se ele gostaria, o seu representante, para ver se ele gostaria de conversar. Eles conversaram. O resultado desta conversa, os números que surgiram dali, em que pé está, eu não sei. Tem informações, mas nunca ninguém me disse concretamente é isto que está posto. Se tem os números, os valores, é isso, aquilo, tal, isso eu não sei. O que eu posso te dizer sobre isso? Eu posso te dizer que desde aquele momento o Grêmio nunca mais foi procurado. E, sinceramente, não sei se isso é uma situação negocial, se é uma situação do interesse deles, se eles vão fazer andar, se não vão fazer andar. Isso eu rigorosamente não posso te dizer porque não temos nenhuma informação a respeito disso. Parou por aí. E o que eu sei também é que em relação ao Everton, eles também estão aguardando avaliação de propostas lá e tal, de contratos salariais. E também parou por aí. Então, concretamente, para examinar, para dizer, olha, o valor é de tanto, de vez em quando vem aquela informação, começou com, era 20, depois passou para 25, depois passou para 27, depois passou para 28 e tal, pô, tá bem. Mas como é que eu vou falar sobre isso se eu nem sequer tenho proposta para avaliar? Então, eu fico olhando, fico examinando o noticiário, de vez em quando tem que achar uma gracinha, tem que achar uma coisa que tanta mente fértil tem por aí, que tanta informação que corre, mas o que eu posso fazer? É isso, né? Faço parte do jogo e eu estou aqui na minha, estou aguardando para ver se vem efetivamente alguma coisa. A gente tem que encher linguiça, né, Flávio? Às vezes também Presidente, normalmente é o contrário. Acerta com o clube para depois conversar com o jogador, né? Desta feita entre Grêmio e Napoli, houve uma inversão. Além dessa questão, mas também eu gostaria... Eles foram corretos, viu, Flávio? Foram corretos conosco. Eles pediram autorização para conversar. Sim. Foram corretos conosco. Claro. É legal isso. Eles têm interesse, querem conhecer, porque lá eles têm essa história, né? Eles querem conhecer o jogador, a família, o que faz dentro, o que faz fora, que aqui também está chegando em algum aspecto. Claro. Um outro detalhe. Presidente, o senhor sabe que a corneta, eu sou contra, né? Mas no futebol a corneta é imprescindível. O Renato ainda não se apresentou. Ele está fazendo falta, é compreensível que ele não esteja no comando, é dispensável momentaneamente que ele esteja trabalhando como ocorre com todo o restante do grupo? Não, a questão do Renato é médica, não é uma questão de... Ele por ele estaria aqui, mas ele tem recomendações médicas, ele tem situações que os médicos conversaram, o médico que fez o ato cirúrgico dele, que fez a operação dele, conversou, ele teria que, para se deslocar para cá, teria que ter um grande contato, né? Não existe mais voo direto do Rio para cá, teria que fazer conexões e tudo mais. Se relacionaria ou se encontraria ou conviveria com muitas pessoas, os médicos acharam por bem não fazer esse risco. E nós compreendemos, a situação do Renato, neste momento, ela é rigorosamente de ordem médica, recomendação médica e precaução médica, e nós temos que respeitar isso. Em relação ao trabalho de hoje, é um trabalho basicamente físico. E de vez em quando eu escuto algumas situações assim, não, mas não, para que fazer isso se nós não temos perspectiva de jogar, não temos campeonato para ver, para que nós estamos com... Olha, tio, eu vou até te colocar uma coisa assim com muita frequência. 30 dias, quando se sai de férias, 30 dias, tu sabe que daqui a 30 dias tu retorna. Tua vida retorna para uma rotina que tu já conhece. E tu sai com a cabeça para descansar. É um outro contexto. Agora, tu ficar 60, 70, 90, 100 dias parados, sem absolutamente nada, para um atleta de alto rendimento, que precisa ser monitorado, acompanhado em todos os sentidos, emocional, físico, alimentar, pessoal, ser cobrado, ser rigorosamente monitorado por conta da exigência que um atleta tem e que os clubes fazem isso porque precisam exatamente de todas as consequências de um bom aspecto técnico e físico, de conduta também, é muito mais fácil tu tê-los por perto, monitorados, inclusive com garantias sanitárias perfeitas, do que tu deixar solto. Então, na verdade, é isso que acontece. Quer dizer, o Renato, nesse momento, não faz parte, nós não vamos poder fazer, por orientação das autoridades sanitárias, contatos físicos, nós não vamos poder jogar.
Nós podemos fazer da maneira que estamos fazendo. Portanto, nesse momento não há o aspecto técnico e tático sendo jogado, sendo treinado. Está simplesmente sendo recuperada a forma física. Nesse momento é importante, efetivamente, que seja dado foco para isso. Depois, claro, quando voltar esse aspecto técnico e tático, o Renato tem que estar aqui, possivelmente vai estar aqui, porque também já vamos para uma hora a normalidade vai ter que retornar. Né? Presidente, já vou passar a bola para o Maurício também. O senhor confirma a pedida do Grêmio como mínima de 30 milhões de euros? Quando o senhor viu 17 milhões de euros nos jornais, na internet, o senhor riu? Foi aí que o senhor disse que às vezes acha graça? Ou o senhor riu de nervoso, riu de preocupado? Com pena da informação? E a outra, presidente, só para deixar o senhor já com a palavra, o senhor confirma o outro funcionário que está com coronavírus, já que a gente surpreendeu que estava também o preparador físico, a gente não tinha informação, o Grêmio está aguardando as 7 chaves. Não, você está enganado. Muito obrigado pela pergunta, porque me dá a oportunidade de esclarecer. Quando nós fizemos os testes, 2 funcionários foram afastados, ficaram de fora, 2. E nós noticiamos, 2 funcionários saíram. O Diego Souza não retornou, ficou lá no Rio, estava com algumas suspeitas, já ficou lá, fez a quarentena por lá e já retornou, tudo ok. Mas naquele momento nós noticiamos que 2 funcionários testaram positivo. 2. Se recordam disso? Sim. A gente achou que era o Diego Souza e mais 2. Não. 2 funcionários estavam... Não, o Diego Souza e mais 2. Isso. Agora, existem protocolos médicos, né? Ah, sim. Existem protocolos médicos. Como é que a gente vai sair dizendo se as pessoas não autorizam? Existem protocolos médicos, mas aqueles 2 que estavam lá, que eram funcionários do clube, se afastaram, foram fazer a quarentena. E, aliás, fizeram em dias separados dos demais, porque eram funcionários. A primeira leva foi dos funcionários, e a segunda é a comissão técnica, e a segunda leva era dos jogadores. E, pois bem, então nós não omitimos nada, nós obedecemos rigorosamente aos protocolos. Dá para dizer se é graduado igual o preparador físico? Não, um é o preparador físico, que é funcionário, né? E o outro também é um funcionário do clube, também que tem um nível também de representatividade importante no clube, sim, e que está afastado ainda. Mas nós, não, por protocolo médico, nós não temos o direito, nem tampouco a autorização para dizer. O preparador físico resolveu assumir essa situação depois de curado e nós pedimos, ele concedeu, ele que resolveu autorizar essa publicação dele, do nome dele, e deu uma entrevista também sobre isso, né? Mas com a autorização dele, assim como eu, quando tive também, imediatamente fiz isso porque achei no dever público de dizer. Agora, poderia perfeitamente ter omitido no meu protocolo qualquer situação dessa, por uma privacidade médica. É que o Diego Souza vazou então, presidente. Não, o Diego não se apresentou e nós não tínhamos o teste dele aqui, porque ele não foi testado aqui. Não. O Diego não foi testado aqui. O Diego ficou no Rio e lá fez o exame, foi testado lá. O que nós tivemos conhecimento foi aqueles que nós testamos, aqueles que nós fizemos todo o procedimento nosso e que, portanto, confiamos nos nossos diagnósticos, nos nossos exames, nos testes que nós compramos. Isso sim. Entendeu? Então, como o Diego não tinha feito aqui, mas tinha feito lá, e depois veio a informação que efetivamente ele tinha, ele ficou lá. E esses 2 funcionários que ficaram de fora, um era o preparador físico, esses foram testados aqui, e por isso nós tivemos condições técnicas de informar protocolarmente que 2 funcionários estavam com isso, mas o nome, naquele momento, não estávamos autorizados a dizer, só se depois quisesse dizer e está acabada a história. Foi isso. Então, nós nunca omitimos nenhuma situação, nem criamos um ambiente de desconforto, um ambiente de desconfiança da informação, não. Nós, com todo respeito, me permitam dizer isso, porque eu vi ontem manifestações extremamente provocativas ou então deselegantes ao Grêmio, porque talvez tivessem, né, por isso que não gostam de auxiliar de assessor de imprensa, por isso que não confiam nas informações dos clubes, não. O Grêmio rigorosamente seguiu os protocolos médicos, preservando a identidade daqueles que estavam portando o vírus. Tá, presidente, e qual é a cifra que lhe diz respeito? 30 milhões de euros, 25, 27, 17 é risível. Como é que o senhor caracteriza essa escalada aí de números aí? O Grêmio tinha uma transformação desses valores em reais lá na janela passada. E aqueles valores em reais continuam sendo hoje para nós o balizador da relação, da venda, do negócio. Então, quer dizer, se naquela oportunidade tinha uma estimativa de X e representava tanto,
Agora pode representar 30, pode representar 25, pode representar 28, representando em reais aqueles números que nós tínhamos naquela oportunidade como números que nos atendiam, não tem problema. E eu não sei exatamente quanto é que dá, se dá 25, se dá 26, se dá 27, se dá 28, se dá 29 ou dá 30. Creio que nesta faixa aí, mais ou menos. Mas os números em reais é que efetivamente valem para nós por conta do câmbio. Esse é o raciocínio que o Grêmio faz hoje. Então, quando vem 17, não atende esse número. Quando fica numa faixa aí de acima entre 27, 28, 30, ficam próximos desses números. E aí vamos andar, vamos ver, né? Mas o balizador do negócio vai ser aquele valor correspondente a real lá na janela da vez passada, lá de junho do ano passado. Bom, se fosse 30 milhões de euros, a 4,50 na época, daria 135 milhões de reais. E aí, presidente, se for aí 21, 22 já daria samba, 23. Se é a mesma coisa, o senhor queria mais de 30 na época ou o senhor já estava aceitando os 30, presidente? Não, naquela época o Grêmio sempre trabalhou porque na verdade sempre noticiaram muitos valores daquela oportunidade, o Grêmio sempre trabalhou na volta de 40, 45 milhões de euros naquele momento. Hoje talvez não se trabalhe mais nesses números por conta de tudo aquilo que está acontecendo e possivelmente também porque cada ano que passa existe uma situação de desvalorização também do valor econômico do jogador. Não, eu parei só para concluir, Flávio, porque eu gosto de número, o presidente também. O presidente administrou o município e transformou lá numa cidade maravilhosa, porque trabalha bem com os números, transformou o Grêmio num clube estável. Tá? Eu gosto de número, presidente. Olha aqui, ó, 40 milhões a 4,50, presidente, dá 180. Se nós pegarmos o euro a 6, dá 30 milhões. Então, 40 antes dá 30 agora. Se o senhor disse que o Grêmio está se baseando nisso, já dá, então... Tu tá fazendo o raciocínio que eu não te dei os números, mas te dei o raciocínio. É que eu tô há dias martelando nisso e fazendo essa tese. Olha, 30 milhões agora é 40 de antes. Eu te dei as datas que o Grêmio tinha na base, eu te dei o volume de dinheiro, tu faz a conta no câmbio e tu vai encontrar a proteção do Grêmio, né? Tá bom. É o mesmo dinheiro em reais. Tá bom. Com esse negócio de pandemia aí, estamos aceitando. Diga, Flávio. Presidente, saindo o Everton, o PP está pronto ou ele está semi-pronto? Não, o PP é um jogador que está pedindo passagem. Acho que ele tem lugar no time do Grêmio. Quando eu jogo aquele ataque Alisson, PP, Everton e Diego Souza, eu chego rir sozinho, né? Fico vibrando com esse quarteto jogando junto assim. E já jogou. Porque ali tu tem várias alternativas, tu tem velocidade, tu tem técnica, tu tem finalização, tu tem acabamento, tu tem tudo, tem cruzamento, né? Tem retorno de jogo, tem fechamento de meio campo, tu consegue te defender bem, atacar bem e tem velocidade. Então vamos combinar, quando aqueles 4 jogam eu fico rindo sozinho. Maurício Freitas, diga aí. Bom, te cuida aí em São Paulo, hein, que aí a coisa tá feia. Não, mas melhorou um pouco, depois a gente fala sobre isso. Mas nessa linha, porque fizeram essa especulação de 17 milhões, se o Grêmio tem 60% desses 30, esses 17, é mais ou menos só a parte do Grêmio. Daqui a pouco alguém chegou e disse, olha, o Grêmio pega 17 e o resto negocia com os outros. O presidente pode falar sobre isso. E também, Rec, hoje à tarde, o The Manchester Evening News, que é um jornal inglês lá da cidade de Manchester, divulgou que o Matheus Henrique é um jogador que, abre aspas, seria o substituto perfeito, na visão dessa publicação, para o Fernandinho do Manchester City. Ter essa variedade de jogadores no mercado ajuda o Grêmio, presidente, a manter a pedida do mesmo valor em reais e não reduzir, mesmo com toda essa pandemia e todo esse problema? O câmbio ajuda o Grêmio a não ter que dar uma redução nesse valor em reais? Se na moeda inglesa são libras. Melhorou. E não euro, e é um pouquinho mais valorizado. Talvez a gente fazer outro raciocínio, né? Mas o que o senhor sabe disso, presidente? Não sabia não. Mas isso lhe alegra, né? Não, eu acho assim, o Grêmio tem muitos jogadores que são cobiçados. Olha aqui, vamos combinar. O Caio Henrique não é nosso jogador, mas é cobiçado. O Jeromel e o Kahneman têm mercado, só o Grêmio, né? Tem mercado a qualquer momento. O Matheus Henrique tem mercado.
O Alisson tem mercado, o Jean-Pierre tem mercado, o Everton tem mercado, o PP tem mercado. Né? Então, vamos combinar. Né? Que bom que a gente possa ter situações como essa que a gente está vivendo aqui. Se tiver efetivamente uma proposta para o Everton, a gente vai ter reposição em casa. Em casa. Essa é a melhor situação, feita em casa. A gente organiza as coisas por aqui. Então, essa é a melhor situação. Mas, veja bem, de tudo isto, às vezes, o que importa, na verdade, até agora a gente priorizou as questões técnicas, as prioridades, as questões de competitividade. Acho que o Grêmio ficará muito competitivo. Caso 1 ou 2 jogadores saiam, continuará competitivo. Mas, veja bem, o nosso campeonato, a coisa mais importante é se conseguimos ganhar o campeonato, ótimo, mas eu não estou nem um pouquinho... Não estou nem um pouquinho com pudor se por acaso tiver necessidade de manter o Grêmio pagador em dia, cumpridor e principalmente com capacidade de investimento de fazer alguma situação de negócio. Então, tudo que vier é possível que a gente sente e converse. O senhor citou vários jogadores do Grêmio que têm mercado. Vai uma pergunta. Alguém pode pensar, mas que maldade essa pergunta. Não tem nada de maldade. Objetividade. Ferreirinha tem mercado? Olha, tem mercado sim. Tem mercado sim, ele está com problema com o clube, mas é um jogador que tem mercado. Não é o jogador mais valorizado de todos esses, é um jogador promissor, muito promissor. Né? Poderia ser promissor e trabalhar melhor a sua situação aqui no Grêmio, mas lamentavelmente estamos com esse impasse, né, nesse momento. Mas eu particularmente acho ele um jogador muito promissor, sim. E se for vendido, o Grêmio é dono, tem 80%, né? 20% é de uma escolinha, né, presidente? De quem? Do Ferreirinha? Eu não me recordo exatamente, ele é um jogador que veio, eu não tenho exatamente aqui na cabeça os percentuais dele não. Tem de todos os outros que vocês perguntarem, eu tenho, mas eu não... O senhor deletou o Ferreirinha da sua vida? Não, muito longe disso. Sabe, vou te contar uma história, Rec. Eu fui a um torneio, o Grêmio jogou um torneio da Sub-20 na China, e o Grêmio foi campeão desse torneio. Minha netinha que essa é a Maria? Essa é a Maria. Quer ver ela? Bota aí, presidente. Bota aí. Maria, vem aqui que eu vou... Eu ia perguntar no final, mas já que ela berrou aí... E que goela, hein, presidente? Não, isso pra gritar um gol, vou ter que dizer uma coisa. Ela grita gol do Inter ou gol do Grêmio? O que ela grita, presidente? Ela grita os dois por hora. Ela grita os dois. É que o pai é colorado, é conselheiro do Inter. E bom conselheiro, hein? Atuante. Muito bom conselheiro, tem um belíssimo conceito dentro do Internacional. O que eu vou te dizer assim, eu vi o Ferreira lá e naquela oportunidade vários jogadores se salientaram e 2 jogadores me chamaram muita atenção, o Vico e o Ferreira, né? E eles renovaram o contrato naquela oportunidade conosco, né? Tá explicado porque que o Renato escalava o Vico, né? Tem que respeitar o patrão mesmo. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer com isso que a carreira de um jogador de futebol, ela permanentemente precisa ser confirmada. E quanto mais confirmada for, mais retribuição terá. Não existe carteiraço. Ninguém vai entrar num time de futebol por carteiraço. Agora, e o Grêmio soube fazer esses processos reconhecendo sempre na hora que confirmaram. Pergunte isso ao Matheus Henrique, pergunte isso ao João Pierre, pergunte ao Pedro Rocha, pergunte ao Luan, pergunte ao Wallace, pergunta ao Everton. Vou perguntar para um outro bruxinho seu, presidente. Qual é? O Patrick. Eu lembro de uma entrevista sua, sim, quando antes de contratar o Cícero, que quem lhe indicou foi o Adalberto Aquino, lhe indicou não, ele ficou sabendo que estava livre e lhe deu uma sugestão. O senhor já conhecia o Cícero, né? Por favor. E o Renato também tinha sido vice-campeão da América e, se não me engano, campeão da Copa do Brasil com o Cícero também. Mas, a propósito, o Patrick, eu lembro quando o senhor disse que o Douglas estava lesionado, o senhor disse, olha, nós temos o Patrick aí, né? Então, e depois fizemos um jogador que está confirmadíssimo, que é o Jean-Pierre. Excelente. É isso. Então, na verdade, sempre tem aquelas expectativas, tem aquela expectativa de vai dar, e naquele momento, para a carreira do Patrick, ele foi reconhecido na forma que ele vinha vindo. Claro. E claro que não é exatamente os níveis dos outros, mas se ele tivesse confirmado mais ainda,
possivelmente mais reconhecido do ponto de vista financeiro, seria reconhecido. Não, e tem qualidade técnica, mostrou esse ano mesmo. Esse ano, ele fez jogadas antológicas numa partida, entrando na área, assim, em profusão, e o Grêmio perdendo o gol. E o Grêmio perdendo o gol. Disse, pô, hoje é o dia desse cara se consagrar, vai lá e mete o gol. Aí ele pifou o companheiro, eu não lembro qual foi o jogo, tá? Tô com o jogo na cabeça, vendo, e não lembro. Eu disse, pô, mas faz o gol. Acho que ele pifou o Everton, né? É isso, foi um jogo que foi 2 ou 3-0 pro Grêmio, que ele entrava na área com uma facilidade impressionante. Pô, esse é o Patrick que o presidente me vendeu. Agora... Não. Pois é, mas tem que confirmar, meu amigo, tem que confirmar. Futebol não é só no grito, não é só no carteiraço, tem que confirmar. Quem joga futebol e quem tem uma certa estabilização no futebol, tem rendimentos mais ou menos padrões e consegue fazer uma boa temporada, tá feito, né, velho? Vamos em frente. Presidente, consegue esse tipo de coisa. Eu tenho 2 assuntos para o senhor que o senhor não gosta de falar mais. O senhor vê como eu sou, assim, inoportuno, presidente. Mas eu sou obrigado a ser inoportuno, aproveitando a sua presença aí com um pouco mais de tempo em casa e tal, não tem que ir de um fórum para o outro, tem que parar o carro para dar entrevista. Hoje eu vou lhe explorar um pouquinho mais. A Arena, que o senhor disse para o Alexandre Pretzel numa entrevista muito boa lá em São Paulo, que nós reproduzimos, sempre tem as caronas, né, presidente? Essa época aí, tudo vai para o ar, né? E aí o presidente disse, olha, de tanto jabuti que tem no meio dessa negociação, daqui a pouco até vou desistir, né? Porque é um negócio impressionante, quando parece que vai fechar e mesa que não fecha. E a outra, que eu vou deixar para o senhor responder, o senhor pode responder até o final do programa, não precisa ser agora. E se quiser me mandar para longe, para Lagoa Vermelha, por exemplo, eu vou com todo prazer, presidente. Te mandar para Lagoa Vermelha é prêmio. Então tá. Por Nepal, não precisa me mandar. Mas vamos lá. Quando o senhor for candidato ao governo do Estado, o senhor já definiu o seu vice-presidente? Ou tem muita gente se candidatando a ser vice porque acha que aí é páreo corrido? Mas tudo bem. Isso aí o senhor pode responder depois. E... nos fale um pouco da Arena, presidente. Ainda dá para falar de política, tem que falar agora, porque depois não dá para falar. Não. Política, sinceramente, estou fora. Estou completamente fora. Estou completamente fora mesmo. O que acontece em relação à Arena? Todas as partes acordaram. Os bancos acordaram, a Prefeitura acordou, a AES acordou, o Grêmio acordou. Chegamos a um consenso mínimo e encaminhamos a minuta para o processo para organizar. Tem lá uma situação ainda que não está terminada, concluída, mas tem uma situação que criou mais alguns empecilhos dentro do processo, né? E quando parece que a coisa vai andar, quando se as partes custam para se acertar e se acertam, sempre tem uns outros empecilhos. Por isso que eu disse, olha, de repente a melhor situação é deixar esse assunto, ainda mais com essa crise que nós vivemos hoje aí, que não se sabe o que vem pela frente ainda, e as dificuldades econômicas e financeiras vão se acentuar muito. Quem sabe isso, mas nós estávamos com o assunto pronto e depois surgiu mais um problema, que eu não quero revelar a ordem desse problema, mas se o Grêmio tomar uma posição mais adiante de efetivamente achar que não temos mais nada para fazer, vamos fazer um comunicado à torcida do Grêmio no sentido de dizer o seguinte, olha, fizemos tudo, trabalhamos tudo que tínhamos que trabalhar, chegamos a um acordo, mas emperrou numa parte desse processo inteiro. E aí não sai. Então, vamos ver o que efetivamente acontece, né? Nós íamos dar a solução para tudo, praticamente, lá. As soluções para as obras do entorno que já tinham sido aceitas e depois mais outras situações e tal. Enfim, mas né, ainda não está na hora de... O Grêmio não tomou essa posição definitiva para isso. Olha aqui, ó. Tá aí, agora chegou perto. É que a gente já disparou. Olha que amor, que espetáculo. Olha o cabelão, hein? Que cabelão, presidente? É lindona. Já botei ela no ar aí. Dá pra fazer uma peruca aí, dá pra mesclar esses dois cabelos. Ainda bem que tem cabelo, ainda bem que tem bastante cabelo. Diga, Flávio. Quanto o Grêmio, vamos tentar pegar o lado bom também, sempre tem vários ângulos de observação. O quanto o Grêmio economiza hoje em folha de pagamento, não sendo ele o responsável por administrar a Arena? Quanto o Grêmio gastaria se ele tivesse hoje, por exemplo, ter que arcar com os funcionários para toda a administração da Arena? Não, a Arena Porto Alegrense é uma empresa que tinha em torno lá aproximadamente de 50, 60 funcionários. Hoje, com toda essa situação de paralisação, baixou bastante. Eu não sei quanto, eu sei que baixou bastante, baixou mais de 2/3. O restante são funcionários ocasionais de jogos, orientadores, porteiros, segurança e tudo mais.
Então, essa situação é uma situação bem específica. Nós chegamos a fazer um cálculo a respeito disso, nós temos esse trabalho, esse exercício realizado. O Grêmio, na operação, como estivesse fazendo, não pagando mais a cessão onerosa, o Grêmio teria um prejuízo anual, como está, de 6 milhões, que era perfeitamente solucionável com a venda dos camarotes plenamente, com uma nova campanha de sócios, uma repactuação com os sócios, principalmente das migrações dentro do estádio, uma nova campanha de sócios, vender o estádio inteiro para os sócios, tudo isso era possível. Nós tínhamos várias ações que poderíamos realizar, que perfeitamente seria suportável a manutenção dela sem absolutamente nenhum ônus, nenhum custo. Só que o Grêmio definitivamente incorporaria aquele patrimônio todo lá, incorporaria uma situação de giro do Grêmio, que seriam as rendas dos jogos, seria a administração de tudo isso. E o clube de futebol muitas vezes tem que ter resultados, às vezes, do dia a dia, do giro, não é da questão econômica final. A questão econômica tu trabalha num sistema macro, uma coisa mais ampla que tem que realizar para dar o resultado final. Entendeu? Então, para o Grêmio valeria muito a pena ter a gestão do estádio antecipada, mas eu estou vendo que nós estamos com muita dificuldade de finalizar isso. Isso lhe frustra, presidente, porque o senhor tem uma casa de luxo que pode transformar num baita shopping center, de tão grande que é, não vai influenciar no produto final, que é o futebol, pelo contrário, vai incrementar, vai atrair um novo público. O senhor é um cara inteligente, dinâmico, já previa isso. Qual é o tamanho da sua frustração em saber que o senhor estava bem intencionado, que tem toda uma coletividade a seu favor, teria todo um bairro para ajudar a acontecer, porque aquele bairro precisa disso, tudo que é oportunidade a melhor, como dizem os advogados, ou a maior, a melhor, o Grêmio poderia dar a esse bairro e, de repente, só o Grêmio possa dar, pelo tamanho que tem, pela pujança, pela coragem. Enfim, o senhor vai ter ainda um bom tempo de mandato. Qual é o tamanho da sua frustração, quando se sabe que, de repente, as autoridades não poderão fazer isso, que estão impedindo que o senhor, junto com os seus pares, obviamente, faça? Não, o que acontece em relação à Arena? E vamos remontar ao idealizador dessa ideia, que foi o presidente Fábio Koff. O presidente Fábio Koff, naqueles 2 anos que exerceu a presidência, fez disto uma causa. Não foi simplesmente um projeto, não foi simplesmente uma situação não, ele fez disso uma causa. Praticamente a gestão dele inteira foi levado muito para o lado da finalização desse negócio. Ele transformou isso numa causa gremista, numa causa que entrou na mente do torcedor do Grêmio, e ele se dedicou a isso. Nós continuamos no mesmo encaminhamento, né? E tivemos muito próximos de fechar, muito próximos. Olha, eu vou te dizer que faltou muito pouca coisa para esse negócio já estar concluído. Agora, a dimensão e a frustração se dá exatamente quando tu tem uma causa na mão e essa causa frustra. Quando tu tem uma coisa que é um valor acima do normal, que é um valor que te dá uma dimensão muito grande de clube, que te dá a dimensão do estádio, do orgulho, do ser gremista, da posse, da propriedade, do exercício pleno da administração daquilo lá. Tudo isso tem um valor sentimental profundo. Por isso que se tornou uma causa e não apenas um objeto de negócio. E essa frustração se reflete exatamente no tamanho da causa que nós não conseguimos concluir ainda. Perfeito, muito bom. E até recuperamos aí uma figura emblemática, se não a mais emblemática da história do Grêmio, porque alguns dizem, o presidente Fábio Koff, ao repactuar aquela dívida, o reaproveitamento dos sócios lá dentro, ao mudar o contrato, de repente tornou a coisa ainda mais embaraçosa ou mais onerosa para o Grêmio no futuro. Está aí o presidente dizendo que mais do que transformar num episódio negocial, ele transformou numa causa, que seria uma coisa histórica, linda de se ver, né, com todo respeito a quem conseguiu conduzir até aqui, mas seria muito mais ainda superior ao que já assistimos, né? E que bom que o Grêmio, pelo menos, transformou na sua própria casa, né? Porque até isso se dizia, o Olímpico é mais forte, é mais trepidante, o Grêmio na Arena não consegue ganhar, e o Grêmio ganhou um monte de títulos, desmistificando isso, mesmo com a adversidade de ter um dinheiro que poderia ser do Grêmio com as rendas e poder fazer do jeito que o Grêmio gostaria de fazer e às vezes não consegue. Só um comentário aí. Maurício, diga aí, Maurício, depois eu vou passar a bola para o Flávio aqui para a gente encaminhar o encerramento. Se o presidente quiser, nós podemos fazer mais meia hora extra. Falo com o João Carlos, nosso diretor aqui, porque está dando ibope, presidente, aí nós vamos indo. Né? Diga aí, Maurício.
Maurício? Acho que o Maurício ficou só congelado. Congelaram o Maurício? É o frio. Diga, Maurício. Agora toquei. Tá, então tá, descongelou. Não, Vai. Congelou de novo. Deu uma pequena oscilada. Tá. Ó, tudo ok agora? Tudo ok. Tá, vai firme aí. Maravilha. Bom, presidente, eu estava vendo uma live esses dias em que o Marcelo Campos Pinto, que era da Globo, estava falando sobre direitos, que a Disney está com um problema agora por conta da pandemia também, que não viraria um player para comprar os direitos, mas ele disse em determinado momento que Grêmio e Internacional usam mal as suas possibilidades e que os clubes deveriam se juntar de vez para vender os direitos de transmissão. O senhor acredita nisso, nessa junção de todos os clubes para vender os direitos na próxima compra? Tu sabe que eu morro e não vejo tudo. O Clube dos 13 foi implodido exatamente por uma situação de que, quando negociavam em conjunto, eram fortes. E a Globo, naquele momento, fez toda uma injunção de ações políticas que implodiu o Clube dos 13. Você se recorda muito bem disso. E quem foi o arquiteto de tudo isso? Marcelo Campos Pinto, juntamente com Ricardo Teixeira e com também o presidente do Flamengo da oportunidade, Kleber Leite. Então, diga-se de passagem, né? Ele é a prova viva, dizendo isto, que os clubes juntos, e se tiverem condições de conviver, conviver nesse sentido negocial, são muito fortes. Mas ele, quando era servidor de uma outra situação, ele exatamente fez o contrário, porque sabia do poderio dos clubes juntos e unidos para negociar o seu produto. Não resta dúvida, eu concordo com a tese, mas não foi o que ele fez logo ali atrás. Aliás, eu tive o dissabor de um dia ter que tentar negociar com esse cidadão que foi corrido lá da Rede Globo e quero fechar com o presidente aí. Se eles tivessem essa boa vontade toda que eles acham que os clubes têm que ter entre si, óbvio que Grêmio Internacional tem tamanho para se juntar e tentar barganhar alguma coisa, mas não conseguem. Isso aí é mais do que provado, né? Pelo amor de Deus. Diga, Flávio. Presidente, é difícil datar até, fazer uma estimativa logo adiante. No início do programa, o senhor chegou a mencionar quantos dias de paralisação, ainda tem muita coisa pela frente. Mas se fosse para o amigo fazer uma hierarquia, a ideia inicial seria realmente, talvez o que possa acontecer, concluirmos o Campeonato Gaúcho e se ficar entre Libertadores e Campeonato Brasileiro, qual que o senhor acha que vai voltar antes, aí, diante das dificuldades momentâneas? Olha, tudo muito imprevisível, Eu diria que o que está mais próximo de jogar é o Campeonato Gaúcho. Eu acho que esse nós podemos jogar. E o laboratório que está sendo feito aqui, com os treinos, com essa forma de permitir o retorno gradual a tudo que é a normalidade do futebol, isso vai servir para padrão e exemplo para o restante do país. Então, eu acho que não vai ter mais junções ou conexões, ou então, vamos dizer, inconveniências de calendários. Quem conseguiu o estado, que conseguir jogar o seu estadual e terminar, vai terminar antes. Se tiver que jogar concomitantemente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil mais na frente, eu acho que vão jogar os 3 torneios, os 3 campeonatos juntos. Mas eu acho que o Rio Grande do Sul poderá terminar o seu campeonato regional exatamente porque vai ter condições de sanidade, de condições sanitárias para jogar isso, mas daqui talvez julho, a previsão que se faz, uma situação que se faz é julho, meados de julho, né, e terminar lá o Campeonato Gaúcho. Agora, em relação ao Campeonato Brasileiro, enquanto não tiver a malha aeroviária andando, enquanto não tiver essas situações controladas em todo o país, principalmente Rio e São Paulo, por onde passa basicamente o Brasil inteiro quando viaja, enquanto não tiver isso solucionado, não tem condições de fazer campeonato. Nem Copa do Brasil, nem Campeonato Brasileiro, nem nada. Vamos combinar, tu sai e não sabe se volta. Não sabe o tempo que volta. Então é uma situação completamente imprevisível ainda. Ninguém pode arriscar data de nada. Mais sério ainda é a Conmebol. Conmebol, nunca me esqueço que estava prevendo retornar em meados de maio, se não me engano, a primeira situação. E o que aconteceu? Não tem previsão de nada. Já estamos em final de maio e vai junho em dentro e não tem previsão de nada. Por quê? Porque a Argentina fechou suas fronteiras até setembro, né? O Chile está crescendo, a Colômbia está crescendo, o Peru está crescendo, o Equador está grande. Quer dizer, a Venezuela não se sabe, mas a Bolívia tem problema. A exceção do Paraguai e do Uruguai, todos os demais países sul-americanos têm problema. Então, essa coisa não se resolve tão rapidamente, porque também não vai ter malha aérea para jogar.
Então, todo mundo quer ter expectativa, mas qual é a expectativa disso tudo? É o próximo dia, é o primeiro dia depois da autorização para jogar. Né? Daí nós vamos começar a se preparar para jogar, voltar os calendários, mas no momento que as autoridades sanitárias disserem agora dá para jogar, sem público, mas dá para jogar, ali começa, na verdade, o primeiro dia do retorno ao futebol brasileiro, ao futebol sul-americano. Mas fora disso, sinceramente, não tem como equalizar essas coisas, prevendo anteriormente, ou fazendo uma equalização nem do futebol brasileiro, que vai tocar, creio eu, que no momento que tiver oportunidade de andar, vai andar, independente do calendário sul-americano. E se o calendário sul-americano vier em cima e vier, aí nós vamos ter conflito de datas, aí vão ter que se virar. Tudo isso é coisa ainda que... Estou falando em termos de conjuntura, de conceitos, mas tudo isso certamente virá para o debate logo ali na frente, quando essas coisas vierem para novamente retornar ao futebol. O Maurício Freitas tem uma última pergunta, eu também vou fazer a última aqui, e a gente pode até fazer uma simbiose aí das perguntas. O Grêmio vai ter, a partir de amanhã, uma testagem mais efetiva, ainda que tenha resultado em 30 minutos, né? Quer dizer, o Grêmio está investindo seriamente nessa situação de averiguar tudo que está acontecendo com os seus profissionais. Diga, Maurício. Não, e nessa linha de Libertadores, Rec, o El Observador, um jornal uruguaio, chegou a colocar no início do mês a possibilidade de sede única. Existe essa possibilidade? Existe alguma conversa nesse sentido ou isso é algo descartado? A Conmebol nunca se posicionou a esse respeito, nem tampouco a CBF nos posicionou esse debate da Conmebol com ela. Né? Nunca houve uma informação a esse respeito nesse sentido, né? Então, não é nenhuma situação posta, quer dizer, não vejo nisso, porque tu teria que financiar transporte de todos esses clubes, proporcionar estadia, proporcionar locomoção, é um transtorno e encareceria bastante o campeonato. Vem aqui um pouquinho, vem que eu vou aqui. Ela está se despedindo, Dá um beijo no vô. É isso, já. Vem dar um beijinho no vô. Vô famoso, viu? Só um pouquinho, Maricó. Dá um beijinho. Tchau. Tá feito. Tem vô famoso, sofre, né? Não, mas tu sabe que isso aqui é uma, como diz o outro, tu não é vô ainda, né, Rick? Não, eu tô batendo na trave. Não, mas é uma dádiva, viu? Pode ter certeza. Sede única, o senhor estava falando, do custo. Sede única, o custo disso é altíssimo. Quer dizer, se a Conmebol talvez viabilizar os seus campeonatos, Sul-Americana e Conmebol, e Taça Libertadores, com esse critério, e tiver financiamento para isso, você vai, mas veja bem, tem que financiar. E é caro, é bem caro, e tem que locomover. Creio eu, aí, nós estamos numa fase inicial de Libertadores, nós estamos aí com recém a segunda partida jogada da primeira fase de grupos. Não tem como. Olha o que tem pela frente. Não tem. E nem falar na Sul-Americana, então, também são muito mais clubes, né? Então é uma coisa que me parece inviável financeiramente. Curto e grosso para o presidente poder dar um beijo fora do ar agora na Maria lá. Diga, Flávio. Curto e grosso. Já foi? Então tá. Presidente, no julgamento lá da Conmebol, na decisão, o Grêmio se sentiu injustiçado, ficou de bom tamanho? Que leitura o amigo faz das punições estabelecidas? Olha, tia, criou-se um ambiente que poderia ser muito pior. Essa que é a verdade. Criou-se um ambiente... em função de ser um jogo muito importante, primeiro Grenal da Libertadores, passou para o mundo inteiro, aquelas cenas que todo mundo desejava que fossem punidos exemplarmente para que nunca mais se repetisse, isso foi reproduzido muitas vezes e tal, criou-se o ambiente da porcaria. Eu acho que a penalização foi de bom senso, adequada, levando em conta as circunstâncias de um Grenal, as circunstâncias de um clássico. Tinha muita coisa em jogo, eu particularmente acho que a Conmebol atuou de bom senso. Eu também acho. Acho que não se assustaram com cara feia, nem com insistência, nem com... Vocês estão acostumados, hein? Do pescoço para baixo a canela na Libertadores. Agora deu uma melhoradinha, mas antigamente o Caio do Grêmio em 83 queriam matar o Caio num corredor lá contra o Estudiantes. A Laranjada fazia milagres. A Laranjada fazia milagres. Pois é. Então, eu assisti as duas partidas tanto a do Peñarol contra o Peñarol em Montevidéu e aqui em Porto Alegre, né? Aqueles jogos foram viris. O pau comeu. Ei, presidente, o que bateram no Tita
lá no Uruguai, o negócio. E o Tite era magrinho, tá louco. E cá para nós, o que jogava um jogador chamado Venâncio Ramos, né? Meu Deus. Puta vida, que jogava aquele jogador. Então tá, presidente. Sempre é um orgulho poder assisti-lo, ouvi-lo, tê-lo como participante do programa aqui. O senhor sabe que aqui o senhor tem cadeira cativa. Tá bom, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade também. Valeu. Presidente Romildo Bolzan, direto de Osório, junto com a Maria, né? Aliás, a Maria, em determinado momento, brilhou mais do que o presidente. Que cabelo bonito, hein? Que presença de vídeo, né? Parece uma apresentadora, assim, já de telejornal. Vamos ter que disputar se ela vai ser gremista ou colorada. Vai ser uma disputa bonita. Tu sabe que tem até gravações, faziam. Quando ela era mais novinha ainda, agora ela vai ter o senso crítico, ela vai escolher. Mas era uma pressão, tu não faz ideia. Eu me lembro que o José Olavo Bisol, né? Sim. Que é o genro do presidente, já fazia, ela dizia algumas coisas em relação ao Inter, e o presidente pressionava e que ela dissesse em favor do Grêmio. É uma briga bonita, Então tá, liberando o presidente aí. Nós vamos ter que fazer o intervalo, por óbvio, né? Atrasamos tudo aqui. Vamos liberar o Maurício para ele tomar uma aguinha lá. Os gatos ele não vai olhar porque estão em casa, aqui em Canoas. E o Maurício toma uma aguinha e retorna para a finaleira aí um resumo de 15 ou 20 segundos e tá bom. Depois que tu foi brilhante na entrevista com o presidente, não estraga. Então, mais uns 15, 20 segundos para brilhar aí. Então tá, valeu, Maurício, até já. O Maurício nem pode responder, né? O presidente disse aí que a Arena é um caso difícil, mas que ele não jogou a toalha ainda. Vocês puderam observar que é quase uma obsessão do Grêmio. Já era do presidente Fábio Koff. É uma causa do Grêmio. Aquele todo arrazoado que eu fiz aqui, do bairro, da história, era o que o Grêmio queria. E lá no projeto inicial, Flávio, tinha tudo ali dentro. Shopping, igreja, colégio, era para ter exatamente a parceria do Grêmio com a OAS que quebrou. A grande dificuldade é que, no tempo em que foi projetado, que se imaginou, era mais viável, economicamente o país estava mais viável que agora. Essa é uma situação, hoje em dia, complica um pouco mais. Vamos ao intervalo e já voltamos porque eu quero falar de muitas outras coisas importantes. Então, vou fazer 2 ou 3 frases aqui, fazer o intervalo para pagar a última parada aqui. O presidente descartou a sede única da Libertadores. Isso aí é loucura. Claro, absurdo. Sede única para a Libertadores e uma outra sede única para a Sul-Americana. Não tem como. A gente viaja, né? Mas, meu Deus, o que nós fizemos de tese furada, hein? Já voltamos. 8h21. Só recuperando mais algumas informações do Grêmio aqui, o Gui Azevedo também é outro que foi elogiado ontem aqui pelo Thiago Gomes, foi promovido, um jogador de beirada também, né? Jogador inteligente. E o presidente não respondeu a minha questão, mas eu nem quis insistir, porque isso aí era mais um elogio para o Grêmio, hein? O Grêmio está com um aparelho aí que vai fazer o teste do coronavírus, do Covid-19, o coronavírus, e em 30 minutos já sai o resultado. Então isso é bom, porque é dentro da própria casa, já fica tudo ali resolvido. Flávio, o que pode significar essa parada para os clubes, além da quebradeira que vai dar aí? O presidente já está pedindo um fundo para salvar os clubes. E olha, o presidente é um cara sério, ele sabe que os clubes nem vão pagar, mas senão não vai ter futebol. E não tendo futebol, o país também sofre. Agora, ele surpreendeu quando ele disse que o Grêmio tem 85 mil sócios em dia. Eu imaginei que o Grêmio e Inter tivesse perdido bastante, substancialmente. Ainda bem que ele veio com uma notícia boa, né? Pois é, 85 mil sócios em dia é menos de 10% de quebra. Sim. Mas hoje eu li 12, 13, 17, já falaram em 20 a 25. Pois é. Bom, ele vai trazer novos números a partir de amanhã à noite, ele os terá, né? Mas já é... Mas se tinha 90 em dia antes e tem 85 agora, para arredondar, o Grêmio perdeu 5%. Né? É muito pouco. Pouco aceitável. Não, é bastante, né? Isso representa um valor alto mesmo. Deixa eu 38. Conhece o Fabiano Vepo lá da... Pô, gente finíssima. Que figura extraordinária. Pessoa de altíssimo nível. Altíssimo nível e pai fresco agora, já aproveitando. E ali desembarca, ou tu vais viajar para o interior, ter algum familiar colorado, ou quando retornares do interior também para chegar em Porto Alegre, é fácil o acesso ali, né?
que você achou da punição? O presidente achou adequada para os jogadores? Eu também. Mas eu concordo com ele, eu imaginei que fosse um pouco pior, porque os alarmistas, assim, em linhas gerais, deram uma super dimensão. Você achou tão violenta a briga? Eu achei uma briga meio de faz de conta. Ninguém deu um soco na cara de ninguém deu uma rasteira, uma voadora. Lembra aquele Penharol, eu não estou pregando isso aí, pelo amor de Deus, Grêmio e Penharol? Aqui, no Olímpico. Os caras davam na brigada militar. Sim. Do pescoço para baixo era voadora. Não foi tão assim. Era a música do Michel Teló, ai se eu te pego. Mas por ser o clássico, se fosse Grêmio e Santos, Inter e Botafogo, talvez não tivesse a mesma dimensão. Por ser um clássico, se multiplica tudo. E teve até abraço no meio ali, os guris se encontraram, se abraçaram. Bom, passou, né? Que sirva de exemplo, porque 4 jogos para cada um pode, daqui a pouco, lá no final, a gente nem achar tão light assim, né? Se tiver a final, né? O Lindoso falou? Então vamos lá. Agradeço todo o pessoal da direção que fez esse esforço aí, né? Minha intenção sempre foi continuar aqui, então a gente prolonga esse contrato, fico muito feliz, agradeço também familiares, Deus por tudo, meus companheiros também que vêm me ajudando e estou aí à disposição e me dedicando cada dia mais para conseguir os objetivos aqui no Inter. A grandeza do Inter, né? Falei na minha chegada aqui, oportunidade muito grande de conquistar coisas, a gente bateu na porta ano passado, mas a gente já teve início de ano, infelizmente aconteceu esse problema aí dessa pandemia, mas a equipe está focada aí no objetivo, a gente sabe o que é lá na frente, então acho que esse ano tem muitas coisas boas para nós. Olha, independente do tempo de contrato, eu nunca fui de pensar muito no ano seguinte, né? Por viver o momento, acho que esse ano, com o elenco que nós temos, a gente tem tudo para conseguir coisas boas, né? Na verdade, conseguir títulos. Acho que a preparação tem sido muito boa, então acho que a gente pensa no agora, né? Acho que a gente tem 4 competições aí a disputar, então a gente quer estar sempre no topo de todas. Aí, olha aqui, ó. Falei que tinha de 2 tamanhos, né? Ficando por aqui com o nosso cadeira cativa, né? Prometendo voltar amanhã. Agradecer ao Flávio Dalpisol, tá aqui. Vou voltar pro meu lugarzinho aqui, tá? Já queria só mostrar o outro tamanho de totem, aí agora tá aparecendo os 2 tamanhos na tela aí. Obrigado, Flávio. Esse é o tamanho ideal pro Benhur, Marchiori. O Benhur. Pô, aproveitou para meter a mão com o Benhur na finaleira. Grande trabalho aí do Bruno Soares, nosso produtor. Agradecer o presidente, ficou uma hora conosco no ar, né? Figura extraordinária. Precioso, né? E lá no jornal AS da Espanha, para encerrar com notícia, porque esse é um programa de notícia, né? O Simeone diz que quer contar com o Caio Henrique. Essa pergunta eu não consegui fazer com o presidente, de repente faça pelo WhatsApp agora, e o presidente responde, né? Além de tudo, é extremamente educado. E pode ser que o presidente até libere, né? Até amanhã. Tchau.